Olha, está tudo pronto e eu vou contar exatamente no nosso canal Paulinho Boa Pessoa, a Verdade de Cada Um, uma história linda, 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 só que sobrenatural. Essa história é sobre uma mãe e um rapaz. Essa mãe era uma mãe solo. E esse rapaz, o Milton, ele era chamado Miltinho, foi criado por essa mãe. Ele chama carinhosamente essa mãe de Mãe Pretinha. E um belo dia, essa mãe acabou internada no hospital. Ele sabia disso, que a mãe estava internada no hospital, mas aí o Miltinho não vai mais ver a mãe dele. A mãe dele faleceu, ele era muito menino, ele tinha 8 anos de idade, ia completar 9 e não pôde mais ver a mãe dele. Sofreu muito a partir daí, mas é a partir daí que começa a acontecer na vida do Miltinho algo extraordinário e sobrenatural. Rádio Emoção, Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Sim, alô, alô, aqui é o seu parceiro, seu amigo Paulinho Boa Pessoa, chegando para mais uma história nesse canal A Verdade de Cada Um, o canal dos mistérios, das histórias sobrenaturais. Mas antes de eu começar essa história, eu quero pedir a você que se inscreva no canal. O canal teve um problema técnico, ele teve que ficar parado por muito tempo, e muita gente que estava inscrita acabou deixando de estar. Então eu quero que você se inscreva no canal, ajude esse canal a prosperar. Uma outra coisa que ocorreu é que muita gente que havia optado por ser membro do canal deixou de ser, assim, repentinamente, exatamente pela mesma razão, pelo mesmo motivo, porque o canal teve esse problema técnico. Então você estava membro e agora você não está mais. Observe e seja membro novamente. Entra. Ou você que nunca entrou para ser membro, entra para ser membro do nosso canal A Verdade de Cada Um, para mantê-lo no ar com todo o brilho e com todas as nossas histórias. Posso contar com você? Bom, ótimo. Então a partir de agora, prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar, porque a história de hoje é simplesmente magnífica. E atenção, já está no ar. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Milton Andrade Silva. Mas durante muitos anos, ninguém me chamou de Milton. Eu era apenas um Miltinho. Eu acho que, na verdade, nem foi porque eu fosse pequeno, assim, no tamanho físico, ou na idade. Era porque eu era pequeno de tudo mesmo, sabe? Na idade, no físico, magrinho, baixinho, daqueles meninos que pareciam sempre 1 ou 2 anos mais novos do que realmente eram. A minha mãe dizia que eu tinha vindo ao mundo tão fraquinho que Deus precisou soprar 2 vezes dentro de mim para que eu sobrevivesse. Aí então, o meu apelido ficou Miltinho. Por o mundo inteiro, eu era o Miltinho. Mas para a única pessoa, eu era muito mais do que isso. A única pessoa da qual eu falo é minha amada mãe, Maria Aparecida. Para ela eu era o filho, eu era a razão de viver, eu era o amor da vida dela. Ah, meu Deus do céu, eu nunca esqueci a minha mãe. Minha mãe se chamava, conforme eu dissera, Maria Aparecida. Mas, curiosamente, quase ninguém a chamava assim. Para mim,
ela era apenas a mãe. E para ela mesma, havia um jeito muito bonito dela se apresentar. Até hoje, quando eu fecho os olhos, eu ainda consigo ouvir sua voz mansa, doce, carregada daquele carinho que só algumas mães conseguem colocar nas palavras. Vem aqui, meu filhinho, vem com a tua mãe pretinha. Vem com a tua mãe pretinha. Vem com a mãe Maria pretinha. Ela dizia isso tantas vezes durante o dia que essas palavras acabaram morando dentro do meu coração. Sabe que até hoje para mim é assim. Ela nunca saiu da minha memória, nem tampouco do coração, mas para mim ela ficou a mãe Maria pretinha. Minha mãe era mãe solteira, melhor dizendo, mãe sozinha, porque solteira dá a impressão de liberdade. E liberdade era justamente o que a minha mãe nunca teve, coitada. Ela carregava o peso de criar um filho sem ninguém ao lado, sem um ombro amigo, sem uma mão para dividir as dificuldades, as agruras, as dificuldades dessa vida. Durante a minha infância inteira, eu nunca soube quem era o meu pai. Nunca vi uma fotografia, nunca ouvi um nome, nunca recebi um cartão de aniversário. Nunca chegou também um presente. Nunca apareceu um homem dizendo: "Ei, ô Milton, você não tem só sua mãe pretinha, Maria pretinha, não? Você também tem um pai, eu sou seu pai." Não, isso nunca aconteceu. Quando eu comecei a fazer perguntas, a minha mãe jamais mentiu para mim. Ela me comentou que ela havia se apaixonado profundamente por um homem gentil, educado, que parecia ser um homem sincero. Só descobriu tarde demais que ele era casado. E quando ela soube da verdade, ela não fez escândalo, não procurou a esposa dele, não quis destruir a família dele, não. Apenas juntou as poucas coisas que ela tinha, uma trouxa de roupas, colocou tudo sobre a cabeça, os ombros, e foi embora para uma outra cidade que ficava ainda num outro estado. Mas quando ela foi embora, já me levava em seu ventre. Ela dizia: "Filho, o erro foi meu. A mulher dele não tinha culpa. Eu não queria que outra mulher sofresse por causa da minha dor." Assim era a minha mãe Maria pretinha. Ela preferia carregar o próprio sofrimento inteiro nas costas a dividir um pedacinho dele com alguém inocente. Nós fomos morar, como eu dissera, num outro estado, numa outra cidade. Mas acabou pra gente sobrando uma casinha pequena mesmo. Se alguém perguntasse quantos cômodos aquela casinha tinha, eu respondo que 3. Mas na verdade, era quase um só, dividido por paredes. Havia uma cozinha simples, uma salinha, onde também eu e minha mãe pretinha dormíamos, e um banheirinho pequenininho, daqueles em que se a porta abrisse para dentro, nem dava para fechar direito. Era ali que existia o nosso mundo. E para ser sincero, eu nunca achei que fosse pouco. A casa podia ser humilde, o telhado deixava entrar frio no inverno, calor no verão, e quando chovia um pouquinho mais forte, apareciam goteiras que a minha mãe combatia espalhando bacias pelo chão, baldes pelo chão. Mas havia uma coisa naquela casinha que nenhuma mansão do mundo conseguia comprar. Havia paz, havia amor. Quando a porta daquela casinha se fechava, eu sabia que eu estava seguro, porque eu estava na minha casa. A minha mãe Maria pretinha, nunca desgrudava de mim. Não porque fosse ela ciumenta, porque não tinha com quem me deixar mesmo. E depois era o amor dela por mim. Ela fazia todo tipo de serviço para sobreviver. Lavava roupa para fora, passava roupas, fazia faxinas.
costurava quando aparecia algum remendo, aceitava qualquer trabalho honesto que colocasse comida dentro de casa. E foi assim que a minha mãe Maria Pretinha conseguiu um emprego na residência de uma das famílias mais ricas da cidade. A casa dessa família era imensa. Na minha cabeça de criança, nossa, não tinha fim. Aquilo parecia um palácio. Tinha jardim na frente, árvores, garagem maior que a nossa casa inteira, corredores intermináveis e um quintal tão grande que eu imaginava ser capaz de correr durante horas sem chegar ao fim. Só havia uma condição imposta pela dona daquela casa. Dona Maria, o menino pode vir com a senhora sim, mas dentro da casa principal ele não entra. Minha mãe aceitou. Eu sei, Paulinho, que tem gente que fala, nossa, que mulher ruim, né? Que humilhação. Mas fazer o quê? A vida com as suas durezas. A mulher foi clara com a minha mãe que ela podia me levar com ela para o trabalho, mas dentro da casa principal eu não entrava. Ela nunca me aceitou. Mamãe precisava daquele serviço. Então, nos fundos dessa casa, como o quintal era imenso, havia uma lavanderia grande com um quartinho onde ficavam os tanques, os varais, os produtos de limpeza. Era ali que a minha mãe passava boa parte do dia lavando, esfregando, torcendo roupas e fazendo tudo o que lhe mandavam. Era ali também que eu passava as minhas horas. Aquele quartinho virou o meu mundo, Paulinho. Eu tinha permissão para existir, desde que existisse apenas ali. Então eu nunca dei um passo para dentro da casa principal. Uma coisa que eu aprendi desde cedo: ser obediente. A minha mãe me ensinou. Ela nunca me deu um tapa, ela nunca me deu uma chinelada. A minha mãe falava comigo, mas ela tinha um poder na voz. Não que ela tivesse um vozeirão. A voz da minha mãe era fraquinha, às vezes até falhava, mas ela tinha uma capacidade de me convencer. Então eu obedecia. Até porque a dona da casa me aceitava, mas não permitia que eu fosse na casa principal. Havia outras crianças morando naquela casa, meninos que tinham brinquedos que eu nunca tinha visto, bicicletas, bolas, carrinhos. Às vezes eu escutava as risadas deles ecoando pelas janelas abertas, mas eu não podia brincar. De vez em quando eles vinham ali naquele quartinho do fundo e brincavam um pouquinho comigo, mas eu não podia chegar perto. Não podia atravessar aquele limite invisível que separava quem servia de quem era servido. A minha mãe sempre dizia baixinho: filho, fica aqui quietinho, tá? Obedece a mãe, porque assim você vai poder sempre vir com a mãe. Pelo amor de Deus, filho. Não precisava ela dizer mais nada. Eu obedecia. Não porque eu entendesse, mas porque eu confiava na minha mãe. Hoje, olhando para trás, eu percebo que ela não estava protegendo o emprego. Não, a minha mãe, ela estava protegendo a nossa sobrevivência. Ela estava protegendo a mim. Uma das lembranças que mais machucam o meu coração até hoje é a hora do almoço. Apesar de toda a riqueza daquela família, eles nunca permitiram que minha mãe pegasse 2 refeições. Você acredita, Paulinho? Quem está ouvindo acredita. A minha mãe tinha que pegar um único prato. Era um só. Ela trazia aquele prato para a lavanderia, sorria para mim, como se aquilo fosse uma festa. Mas ali tinha arroz, feijão. Quando ela conseguia uma misturinha a mais, ela colocava também. Depois ela dividia tudo comigo. Ela fazia questão de encher primeiro o meu lado. Eu reclamava, falava para ela que era muita comida e ela respondia: não, para você tem que ser assim, a mãe come um pouco menos. Na época eu acreditava, hoje eu sei que ela mentia. Ela simplesmente passava fome para que eu não passasse. Nós tínhamos apenas uma colher. Paulinho, você acredita?
A minha mãe, ela vinha com o prato e apenas uma colher. Ela dava uma colherada para mim e outra colherada para ela. Eu tô falando assim, Paulinho, e nessas horas, você me perdoa, eu fico um tanto ou quanto emocionado, sabe? E lágrimas teimosas vêm passear aqui pelos meus olhos. Mas eu tô te contando a vida exatamente como a vida é. Era uma colherada para ela e outra para mim. Parecia até uma brincadeira. E a minha mãe brincava. Às vezes, eu já estava de barriguinha cheia, você sabe como é que é criança? E ela fazia aquele negócio do aviãozinho, para ela e para mim, e sempre funcionava. Naquele tempo, eu achava bonito comer daquele jeito. Só muitos anos depois foi que eu compreendi que aquilo não era costume, era necessidade. Enquanto ela trabalhava sem parar, eu ficava sentado naquele cantinho esperando as horas passarem. O tempo para uma criança demora uma eternidade para passar. Então, de tempos em tempos, a minha mãe passava perto de mim carregando balde, roupas, pano, sabão. Eu levantava os olhos e fazia sempre a mesma pergunta: mãe, vambora, mãe. Sabe? Aquela coisa da criança, do menino: ô mãe, vambora, mãe. Ô mãe, vambora. Ela parava por um segundo, passava a mão nos meus cabelos e respondia sorrindo, mesmo completamente cansada: agora não, filho, tem que esperar mais um pouquinho. A mãe ainda precisa trabalhar mais. Nossa, e como ela trabalhava, como que eu esperava. Algum tempo depois, eu perguntava de novo: ô mãe, e agora vambora, mãe? Ela sorriu outra vez: é só mais um pouquinho, meu amor, só mais um pouquinho, e aí nós vamos. E aquele só mais um pouquinho se repetia tantas vezes que, às vezes, quando anoitecia, eu já nem sabia se aquele dia, algum dia, iria terminar. O curioso é que eu nunca quis ficar naquela casa grande, sabe? Bom, eu não era bem-vindo ali, né? Então eu nunca quis ficar. Para muita gente, essa casa devia parecer um sonho. Para mim, não. Aquela casa imensa era uma prisão. Eu preferia 1000 vezes voltar para a nossa casinha apertada, onde cabiam apenas nós mesmos, né? Naqueles 3 cômodos, do que ficar naquela casa. Quando eu completei 8 anos de idade, eu comecei a perceber uma coisa diferente. No início, eu pensei que fosse apenas cansaço da minha mãe. Mas a minha mãe, ela passou a respirar de um jeito estranho, como se o ar da mamãe tivesse mais pesado, sabe? Como se cada respiração fosse uma batalha. Ela escondia de mim. Sorria como sempre, dizia que estava tudo bem, mas eu via que não estava, mesmo sendo criança. Eu via quando ela colocava discretamente a mão assim sobre o peito e puxava o ar, sabe? Com dificuldade. Via quando ela precisava parar por alguns segundos antes de voltar para o trabalho. Via o esforço que fazia ela encher aqueles pulmões. Naquela época, eu ainda era apenas um menino. Não entendia o que estava acontecendo. Só sabia de uma coisa: a minha mãe pretinha, ela estava começando a perder o fôlego. Ela estava com dificuldade para respirar. E eu tinha certeza que aquilo não era legal. Até que começou a acontecer que aquilo foi se tornando tão rotineiro na vida da mamãe. E apesar de eu ter pouquíssima idade, só 8 anos, eu perguntei para ela: ô mãe, a senhora está doente? A senhora está ficando doente, mãe? Tadinha. Minha mãe, Maria Pretinha, ela sorria daquele jeito que só as mães sabem sorrir quando querem esconder a própria dor. Não, filho, a mãe não está doente, não. É só um cansaço. Daqui a pouquinho passa. Quando a mãe for para casa deitar e dormir, vai passar, viu? Mas não passava. Pelo contrário,
Cada dia parecia levar embora um pedacinho da força daquela mulher que, durante tantos anos, tinha carregado o mundo inteiro nas costas sem reclamar. Mesmo assim, ela continuava acordando cedo, fazendo o nosso café, simples o nosso cafezinho, e seguindo para casa onde trabalhava. E eu continuava indo junto com ela. Naquele dia, e esse dia eu nunca vou esquecer, o sol ainda estava alto, quando eu percebi que a minha mãe estava diferente. Ela estava lavando roupas assim no tanque, mas ela parava toda hora. Respirava com dificuldade, colocava a mão no peito, respirava com mais dificuldade ainda. O rosto dela, sei lá, estava de uma cor diferente. Para mim, um tanto ou quanto amarelado. Eu me aproximei. Ô mãe, vambora, mãe. Vambora. Ela olhou para mim, tentou sorrir. Só mais um pouquinho, filho. A mãe já vai terminar. Eu já estava acostumado, eu sabia que era mentira. Eu sabia que ela precisava ficar mais. Mas naquele dia eu comecei a chamar mais cedo de propósito, porque eu via que a minha mãe não estava bem. Só mais um pouquinho, filho. Foi a última vez que eu ouvi aquelas palavras saindo da boca da minha mãe. De repente eu vi o corpo da minha mãe perder a força. O balde caiu primeiro e depois caiu a minha mãe. Ainda hoje eu consigo ouvir o barulho daquele corpo batendo assim numa bacia e depois batendo no chão de cimento da lavanderia. Corri desesperado. Mãe, pretinha, mãe! E ela não respondia. Os empregados da casa vieram correndo. Alguém gritou para chamar ajuda. Um dos funcionários da casa pegou minha mãe nos braços e saiu apressado em direção ao carro para levá-la ao hospital. Eu nem sei, mas eu acho que foi de boa vontade, mas deitaram a minha mãe na carroceria de uma caminhoneta. Na minha cabeça de criança, eu também queria ir junto, mas não me levaram. Como é que um filho ficaria longe da própria mãe numa hora daquelas? Mas foi justamente aí que eu conheci um tipo de frieza que eu jamais esqueci. A dona da casa apareceu apenas por alguns instantes, olhou para mim como quem olha para um objeto fora do lugar, nem perguntou se eu estava bem, nem tentou me acalmar, nem disse para eu ficar tranquilo. A única preocupação dela era resolver aquele incômodo o mais depressa possível. Virou-se então para um outro empregado e falou num tom seco, quase impaciente. Leve esse menino para a casa dele, por favor. Foi só isso. Nenhuma palavra de carinho. Nenhum gesto de humanidade. Eu entrei no carro. Era um Jeep. Eu nunca mais esqueci. Eu não tinha entrado em carro. O Jeep tinha um cheiro, eu nunca mais esqueci. Cheiro de carro. Eu entrei naquele carro sem entender o que estava acontecendo. Olhava para todos os lados procurando a minha mãe. Eu achava que ela iria aparecer a qualquer momento. Mas o Jeep, o carro, me levou direto para minha casa. O carro não me perguntou, porque o carro não falaria, mas tampouco o motorista. Quando eu desci diante da nossa casinha, o motorista falou: "Tá entregue, menino." Ele podia ter perguntado, né? Ou podia ter falado: "Cuidado, você vai ficar aí sozinho." Não, nada disso foi dito a mim. Senti um vazio que eu nunca tinha sentido antes. Pela primeira vez na vida, eu entrei em casa sem a minha mãe. O silêncio parecia fazer barulho. Olhei para o colchão onde dormíamos, para a panela sobre o fogão, para a caneca esmaltada que ela usava todos os dias. Tudo estava exatamente no mesmo lugar. Só a minha mãe, Maria Pretinha, não estava. Tentei permanecer ali. Eu não consegui.
Aquela casa que sempre tinha sido meu abrigo, naquele momento parecia grande demais para um menino de 8 anos completamente sozinho. Então, eu fiz o que me deu na telha, o que me deu na cabeça. Saí de casa sem saber para onde ir. Fui caminhando pelas ruas que eu já conhecia de tanto acompanhar minha mãe. Foi então que meus olhos pararam diante de uma casa por onde nós passávamos quase todos os dias em frente. E eu gostava daquela casa, porque ela era pintada de vermelho. Sabe a frente da casa? A frente da casa era pintada de vermelho. E aquela cor me chamava a atenção. E outra coisa, eu não gostava da casa pela casa em si, mas porque era uma casa que parecia ter gente alegre ali. Sempre havia gente saindo, gente chegando, sabe? Risadas, conversas. Às vezes uma música tocava alto que vinha lá de dentro. Aquela casa me chamava a atenção também pelo vermelho com o qual aquela pintura era dada na sua frente. À noite as luzes ficavam acesas até tarde. Na minha cabeça de criança, aquilo era apenas uma casa onde as pessoas sabiam ser alegres. Diferente, né, da casa que a minha mãe trabalhava. Eu não fazia a menor ideia do que realmente funcionava ali. Eu nunca nem imaginei. Nunca ouvi a minha mãe explicar nada. Só muitos anos depois foi que eu descobri que aquela era uma casa onde moravam mulheres que a sociedade chamava de prostitutas. Era uma casa da luz vermelha, exatamente. Era um prostíbulo. Mas, naquele dia, eu não enxergava rótulos. Eu era apenas um menino desesperado procurando um rosto amigo. Então me aproximei assim devagarzinho do portão. Meu coração estava apertado. A hora que eu vi uma moça assim sair, eu levantei a mãozinha e bati palmas. Esperei que alguém viesse me atender. A primeira pessoa que apareceu no portão foi exatamente aquela moça, muito bonita. Naquela época, eu não saberia dizer a idade dela. Para mim, todo adulto parecia velho. A moça abriu o portão devagar, olhou para mim e percebeu que eu estava chorando. E se abaixou para ficar à minha altura. Sabe quando a pessoa agacha? Ela se agachou. Perguntou com uma voz tão calma que até hoje eu consigo escutá-la dentro de mim. O que foi que aconteceu, meu filho? Eu não consegui responder de imediato. O choro veio primeiro. E depois de muito esforço, eu contei que a minha mãe tinha passado mal e que tinham levado a minha mãe para um tal de hospital que eu não conhecia. E eu tinha ficado sozinho. Falei também que eu não queria ficar sozinho dentro da minha casa. E aí eu perguntei baixinho. Eu posso ficar aqui até a minha mãe voltar? Eu posso ficar? Ela ficou assim alguns segundos me olhando, depois segurou a minha mão. Foi a primeira mão que segurou a minha desde que a minha mãe tinha sido levada embora. Ela me conduziu para dentro e chamou a responsável pela casa. A responsável pela casa era uma senhora de voz firme. E todo mundo chamava aquela mulher de Dona Nena. Ela tinha assim um olhar que eu nunca mais esquecerei. Dona Nena, aí contaram, esse menino, ele está pedindo Dona Nena para ficar aqui. Enquanto algumas pessoas escondem bondade atrás de roupas simples, outras escondem crueldade atrás de roupas caras. Eu ainda aprenderia isso mais tarde. Dona Nena ouviu a minha história inteira sem me interromper. Quando eu terminei, Dona Nena passou a mão pela minha cabeça e falou apenas: Tá bom, você fica aqui até a sua mãe voltar. Naquele momento, pela primeira vez naquele dia, eu senti que eu não estava completamente sozinho. Eu não fazia ideia do que era aquela casa.
Eu via mulheres muito bonitas andando pelos corredores, sempre muito perfumadas, muito bem arrumadas. Algumas riam alto, outras me faziam carinho. Um disco sempre rodando na vitrola, outras perguntavam se eu já tinha comido. E pela primeira vez em muitos dias, ninguém parecia se incomodar com a minha presença. Pouco tempo depois, aquela senhora, a dona Nena, ela descobriu em qual hospital a minha mãe estava internada. E ela mesma foi até lá. Eu queria tanto ter ido junto, eu implorei, mas disseram que eu não podia, que eu era criança, que eu não podia ir nesse lugar chamado hospital. Eu nunca entendi o motivo. Passei o dia inteiro esperando ela voltar. E quando a dona Nena voltou, ela veio direto ao meu encontro. Eu me levantei correndo. Ela sorriu daquele jeito que os adultos sorriem quando tentam esconder uma notícia que uma criança ainda não pode receber. Segurou meus ombros e falou: eu conversei com a sua mãe, Miltinho. Ah, eu já havia dito que meu nome era Miltinho. Eu não falei Milton, não. Eu falei do jeito que a minha mãe me chamava, Miltinho. Então eu era o Miltinho. Eu conversei com a sua mãe, Miltinho. Meu coração quase saiu pela boca. Conversou? Conversei. E ela perguntou de mim? Ela fez um carinho no meu rosto. Perguntou sim, Miltinho. Eu sorri pela primeira vez desde que minha mãe tinha ido embora. E ela continuou. Eu disse para ela que você está sendo muito bem cuidado. Meus olhos se encheram de lágrimas. Então ela concluiu. E ela mandou um beijo para você. Disse que a mãe pretinha logo vai sair daquele hospital para vir aqui buscar o filho dela. Posso dar um beijo em você, Miltinho? Pode sim, dona Nena. E a dona Nena me deu um beijo na testa. Naquele dia, por ter recebido notícias da minha mãe, eu dormi tranquilo, abraçado àquela esperança. Toda vez que eu escutava um carro parando diante da casa, eu corria até a porta imaginando que fosse a minha mãe voltando. Lógico que minha mãe não tinha carro, mas como foi um carro que a conduziu até o hospital, eu imaginava que um outro viesse trazê-la. Mas ela nunca aparecia. Os dias passaram, não sei nem quantos. Quando somos crianças, o tempo passa gozado, não passa como passa para os adultos. Ele parece diferente, mais lento. Só lembro de que, numa tarde, um homem chegou procurando a responsável pela casa, a dona Nena. Eles conversaram bem baixinho. Eu não consegui escutar uma palavra do que disseram, mas vi quando o rosto da dona Nena mudou completamente. Ela não disse nada para ninguém. Pegou a bolsa dela e saiu quase correndo. Naquele momento eu ainda não sabia, mas a dona Nena estava indo correndo para o hospital. É que a minha mãe havia acabado de falecer. Eu não vi minha mãe pela última vez. Não pude me despedir dela. Não pude dar um beijo. Não pude dizer que a amava. Nem sei se houve velório. Nem sei quem acompanhou seu enterro. Tudo que eu sei é que um dia eu ainda tinha mãe e no outro eu já não tinha mais. Quando a dona Nena voltou do hospital, ela me chamou para conversar. Eu me lembro de ter sentado assim na cama dela, no quarto dela. Ela sentou-se do meu lado. Demorou para encontrar as palavras e a coragem. Depois respirou fundo e falou: Miltinho, meu filho. A palavra filho saiu tão carregada de tristeza que até hoje me emociono. Ela segurou minhas duas mãos. Como é que eu vou te falar isso? A sua mãe descansou. Quando ela falou assim, eu achei que a minha mãe estava bem. A sua mãe descansou. Eu pensei, puxa, minha mãe trabalhava tanto, estava tão cansada. Eu achei que era coisa boa. Eu falei, que bom, ela descansou, dona Nena? Olhei para ela sem entender
e ela viu que ela estava indo pelo caminho errado. Eu não tinha entendido, então ela foi mais clara. Como eu direi, bom, a sua mãe, ela foi morar com Deus. Com Deus? Ela morava comigo, dona Nena. Mas dessa vez ela resolveu ir morar com Deus. Eu ainda não compreendia. Perguntei. E quando ela volta lá de Deus para vir aqui me buscar? Dona Nena me abraçou com tanta força que eu comecei a sentir suas lágrimas caindo sobre os meus cabelos. Ela chorava pela minha inocência. Foi naquele abraço que eu descobri, sem entender direito, que existia uma palavra chamada saudade. Eu nunca tinha perdido ninguém. Meu pai eu não conheci mesmo. A minha mãe, a Maria Pretinha, minha mãe era tudo para mim. E de repente, eu não tinha mais ninguém. Eu estava sozinho no mundo. Naquele dia, sem perceber, aquelas mulheres passaram a ser a minha família. Todas choraram, viu? Todas da casa choraram. Alguns dias depois, aconteceu uma coisa que eu guardo na memória, como se tivesse acontecido ontem. Uma das moças lá da casa fez aniversário. E na noite anterior, um homem apareceu lá no prostíbulo, trazendo um imenso buquê de flores. Nunca tinha visto tantas rosas juntas. Aí na manhã seguinte, a responsável pela casa, dona Nena, separou uma das rosas. Era uma rosa amarela. Eu lembro perfeitamente da cor. Ela colocou a flor nas minhas mãos e disse com toda delicadeza: "Vem, vamos visitar sua mãe." Eu me alegrei de novo. Eu achava que a minha mãe estava viva em algum lugar. Aí ela me explicou: "Nós vamos até o cemitério." Eu imaginava encontrar, sei lá, minha mãe ainda viva, sabe? Ou de repente encontrar uma casinha nesse cemitério, uma cruz, alguma coisa. Só que lá não havia nada disso. Eu me lembro, havia apenas um monte de terra ainda muito fofa. E ela apontou devagar e disse assim para mim: "Aqui está a cova da sua mãe Maria Pretinha." "A cova?" Ela falou: "É." "A minha mãe está embaixo?" Ela disse sim. Eu fiquei olhando aquele monte de terra sem conseguir entender como é que uma pessoa inteira podia estar ali debaixo. A minha mãe. Aí eu ajoelhei, segurei a rosa amarela durante alguns segundos e depois eu enfiei o cabo daquela rosa naquela terra macia. Não falei nada. Eu nem sabia o que dizer. Só fiquei olhando. Hoje eu penso que aquela rosa foi o primeiro presente que eu dei para minha mãe. E também foi a primeira despedida da minha vida. Os anos começaram a passar. Aquela casa continuava cheia de risos durante a noite, cheia de música, cheia de homens entrando e saindo. Eu nunca entendia direito o que acontecia ali. Só percebia que em determinado horário muitos homens chegavam bem arrumados. Com o tempo, a dona Nena, responsável da casa, resolveu me ensinar um ofício. Ela me deu uma caixa de engraxate. Mostrou como eu deveria limpar os sapatos, como passar a graxa, como fazer o couro dos sapatos brilhar. E aí ela praticamente obrigava os homens a me pagarem um dinheirinho. Quer dizer, enquanto eles ficavam descalços, fazendo o que tinham que fazer naquela casa, eu engraxava os sapatos deles. Eu não esqueço disso. Passei a engraxar os sapatos daqueles homens antes que eles fossem embora. Eles sempre me davam umas notinhas, umas moedas, alguns me davam até uma gorjeta. E eu me sentia importante. Eu achava que também estava ajudando aquela casa que tinha me ajudado quanto eu mais precisei. Foi ali que eu cresci. Incrível, né?
Foi ali que eu aprendi a ler melhor. Foi ali que eu aprendi a respeitar as pessoas sem perguntar de onde vieram. Por aquelas mulheres tão julgadas por tanta gente, nunca deixaram faltar carinho por um menino que não tinha absolutamente nada e nem ninguém. Até que um dia a vida conseguiu, não é que conseguiu, ela resolveu, vai. Até que um dia a vida resolveu mudar outra vez. Uma das moças daquela casa, olha o que aconteceu. Uma das moças daquela casa conheceu um homem que se apaixonou por ela de verdade. Ele conhecia todo o passado dela, sabia exatamente onde ela morava, como vivia. E mesmo assim, esse homem quis se casar com aquela moça. Quando ela ia sair daquela casa para começar uma vida nova, ela olhou para mim e já tinha conversado com a dona Nena responsável. Dona Nena, e então, posso levar o Miltinho comigo? A resposta veio sem demora. A dona Nena sabia que, embora eu fosse bem-vindo naquela casa, ali não era o meu lugar. A dona Nena respondeu: pode. Você vai cuidar dele com carinho? Você vai cuidar dele com amor? Pode. Mas de vez em quando você vai me deixar, eu tenho que visitá-lo. Eu acho que Deus está entregando esse menino nas suas mãos e não é à toa, disse a dona Nena. Foi assim que eu ganhei uma segunda mãe. Ela nunca tentou ocupar o lugar da primeira. Dizia que isso seria impossível, que a minha mãe Maria Pretinha era única. Mas ocupou o lugar dela com todo cuidado. Ocupou um lugar de carinho, de proteção. Ela me colocou na escola, acompanhou meus estudos, fez questão de que eu jamais abandonasse os livros. E repetia sempre: Miltinho, o passado não pode escolher o seu futuro. E essas palavras mudaram a minha vida, porque na verdade ela aplicava aquilo na vida dela também. O passado não pode escolher o seu futuro. E é uma frase que eu quero deixar aqui para quem está ouvindo. O passado não pode escolher o seu futuro. Anos depois, graças ao esforço daquela mulher, e ao amor do homem que a acolheu, eu consegui entrar numa faculdade de Direito. Me formei advogado. Vocês acreditam? Pois é. Eu passei a defender pessoas que, como a minha mãe e como aquelas mulheres, muitas vezes eram condenadas antes mesmo de serem ouvidas. Mas por mais que os anos passassem, havia lembranças que nunca me abandonavam, sabe? Lembranças que ficaram para sempre. A voz da minha mãe dizendo: vem com a mãe Pretinha, o prato dividido entre nós dois, a única colher com a qual comíamos, a rosa amarela, fincada naquela terra recém-revolvida, e uma pergunta que durante décadas nunca encontrou resposta. Quando eu completei meus 10 anos, minha vida estava prestes a mudar outra vez, porque foi quando essa moça, cujo nome, Rosa Helena, o nome dela, a moça que me levou da casa, eu tinha 10 anos, quase 10 anos, quando ela me fez o convite, quando ela me chamou. Ela conhecia toda minha história e eu também conhecia parte da história dela. O homem que estava tirando a Rosa Helena dali também sabia de tudo. Até hoje eu acho esse nome Rosa Helena lindo. Na época, ali para mim, ela era apenas a Rosa. E na manhã em que suas malas estavam prontas, que ela me chamou para conversar, abaixou-se diante de mim, segurou minhas duas mãos. Miltinho, eu queria fazer uma pergunta. E eu balancei a cabeça. Eu quero levar você comigo. E eu fiquei sem responder. E ela continuou: comigo você vai ter uma casa digna, você vai estudar, você vai crescer, Miltinho. Nunca mais vai precisar dormir preocupado. Eu olhei em volta para aquelas mulheres que tinham dividido comigo o pão, o carinho, os abraços e as lágrimas.
Aquela casa tinha me devolvido, na verdade, a vontade de viver depois que perdi a minha mãe. Ali, eu nunca tinha sentido falta de amor. Na minha cabeça de menino, ir embora dali parecia abandonar uma família inteira. Percebendo a minha indecisão, a dona da casa, que era a dona Nena, me chamou para conversar. Sentamos nós dois sozinhos. Ela segurou meu rosto entre as mãos e falou com uma ternura que eu jamais esquecerei. Miltinho, meu filho, se dependesse apenas do meu coração, você ficaria aqui para sempre. Ela fez uma pausa. Mas um dia você vai crescer, Miltinho, e vai entender que essa casa não é lugar para criar um menino. Aqui existe muito carinho por você, sim, muito mesmo. Mas carinho só, às vezes, também significa deixar ir. É melhor que você vá. Meus olhos se encheram de lágrimas. E ela continuou. A Rosa Helena recebeu uma oportunidade que poucas mulheres daqui recebem. E Deus está dando uma oportunidade para você. Não tenha medo. Vai com ela. Seja feliz. Naquela noite eu fui dormir completamente dividido. Porque eu queria ficar e queria ir. Deu para entender? Eu queria ficar e queria ir. Eu não sabia o que fazer. Foi então que aconteceu uma coisa que mudou a minha vida para sempre. Pela primeira vez, desde que minha mãe tinha partido, eu sonhei com ela. Mas foi um sonho real, de verdade. O sonho era tão nítido que até hoje eu não sei dizer se realmente eu estava dormindo ou se foi uma aparição da minha mãe. Eu estava lá no meu quarto, lá na casa da dona Nena. Aí eu vi a minha mãe chegar no quarto, veio caminhando na minha direção, usava um vestido simples que ela costumava vestir para trabalhar, cabelo preso, o mesmo sorriso cansado e cheio de ternura, mas nas mãos ela segurava uma única rosa, uma rosa amarela. Ela parou diante de mim, passou a mão devagar pelos meus cabelos, exatamente como fazia quando eu era pequeno. Sorriu e disse apenas: "Vem com a mãe pretinha." Meu coração disparou. E então ela colocou delicadamente a rosa amarela nas minhas mãos. Olhou bem dentro dos meus olhos e completou: "Vai, filho. Vai sim. Vai com a Rosa Helena. Ela vai cuidar de você por mim." Foi só isso. Nada mais. E eu acordei chorando. Mas pela primeira vez desde que minha mãe morreu, minhas lágrimas não eram apenas de tristeza. Eram lágrimas de paz. Naquela mesma manhã, procurei a Rosa Helena, segurei a sua mão e falei: "Eu vou, Rosa Helena. Rosa Helena, eu vou com você." E foi assim que eu comecei uma vida nova. Os anos passaram. Como eu disse, estudei, terminei o colégio, fiz vestibular, entrei na faculdade de Direito e me formei advogado. Consegui construir uma carreira da qual a minha mãe certamente teria orgulho. Mas havia uma coisa que nunca mais deixou de acontecer. Sempre que uma decisão importante aparecia na minha vida, a minha mãe voltava. A minha mãe aparecia para mim. Era um sonho. Mas a minha mãe aparecia para mim. Eu tinha uma visão, sabe? Eu tinha exatamente uma visagem da mamãe. Não, eu nunca estava acordado. Era assim, sempre dormindo, em sonho. E ela também nunca vinha para conversar longamente. Nunca explicava o futuro. Nunca respondia às minhas perguntas. Ela apenas aparecia sorrindo, trazendo nas mãos uma única rosa amarela. Às vezes dizia apenas: "Vai, meu filho, vai." E me entregava a rosa. Outras vezes, repetia a frase que embalou toda a minha infância: "Vem com a mãe pretinha." Quando eu conheci a Simone, a mulher que se tornaria minha esposa, eu sonhei novamente com ela. A minha mãe segurava a mesma rosa amarela,
Sorriu para mim, sem dizer quase nada, fez um leve movimento com a cabeça, como quem aprovava aquela escolha. Na manhã do nosso casamento, eu acordei com uma paz que eu nunca consegui explicar. E o mais incrível, lá no altar, no meio de todas as rosas, que eram apenas brancas e vermelhas, eu vi uma rosa amarela. Havia uma rosa amarela no altar, no dia do meu casamento. Mas não foi só isso. Quando nasceu a nossa primeira filha, a minha mãe apareceu outra vez, segurando a rosa amarela. Olhava para o bebê em meus braços e sorria. Quando nasceu nosso segundo filho, aconteceu exatamente a mesma coisa. Nas grandes alegrias, nas grandes dúvidas, nos momentos em que a vida me colocava diante de escolhas difíceis, ela sempre vinha, nunca envelheceu, nunca parecia triste, nunca reclamava por eu não visitá-la mais vezes no cemitério. Ela apenas aparecia com a sua rosa amarela. Sabe, Paulinho, hoje, tanto tempo depois, tantos anos depois, ainda há quem pergunte se eu acredito que aquilo fosse realmente a minha mãe. Aparições da minha mãe. Eu nunca discuto. Eu nunca tento convencer ninguém. Eu só respondo uma coisa: há amores que nem a morte consegue sepultar. O amor da minha mãe foi um deles. A minha mãe, Maria Pretinha. E sempre que ela me aparece, ela me traz uma rosa amarela. Paulinho, essa é a minha história. Se você puder, por favor, crie uma música para mim, falando da minha mãe, da rosa amarela e do nosso amor. Ficarei aguardando muitos comentários a partir de agora. E quero, se você me permite, Paulinho, pedir que as pessoas se tornem membro aqui do seu canal. Eu sei que isso é importante para você. Até a próxima.